Já estamos de volta com o Band Mulher. Bom, um assunto aí um pouco delicado e bem particular que muitos casais vivem ultimamente, a infidelidade do parceiro ou da parceira. E na entrevista de hoje, vamos tirar algumas dúvidas e saber como resolver da melhor forma este caso que vem sendo aí muito presente nas famílias. E comigo a advogada especialista em direito de família, Niver Bosley Acosta, que já está aqui com a gente, é gaúcha, é linda, é advogada e seja muito bem-vinda! Muito obrigada, Débora, obrigada pela oportunidade de estar aqui tentando esclarecer um pouco os contornos dessa situação que causa aí animosidade entre os casais, né? E da melhor forma, não é, Niver? Exatamente. E Niver, eu já começo perguntando para você, homens e mulheres, eles reagem diferente no caso da infidelidade? Existe essa diferença entre eles? Então, Débora, por amostragem, vamos dizer assim, porque não há como a gente revelar um número que seja preciso sobre o tipo de reação, porque depende também de um perfil de personalidade de cada pessoa. Mas, em geral, os homens, eles são mais reativos quando descobrem a infidelidade. Essa reação não significa que vai acabar em divórcio. A mulher, por sua vez, ela, às vezes, num primeiro momento, quando descobre, quando a infidelidade é revelada, ela não é tão reativa, talvez um pouco mais estratégica, né? Então, eu te diria assim, por amostragem, pelos casos em que eu já acompanhei, percebo que o homem tem uma tendência a ser mais reativo num primeiro momento, mais que a mulher. Exato. E você mencionou sobre o divórcio, Niver, porque assim, no caso da infidelidade, na maioria dos casos, eles finalizam com o divórcio mesmo? Não, são uma série de circunstâncias que levam aquela relação a ficar adoecida. Talvez a infidelidade conjugal seja a cereja do bolo, né? Então, assim, aquela relação já vem adoecida e isso também é um motivo pelo qual talvez um dos parceiros vá procurar, né, um subterfúgio fora dessa relação. E aí o desfecho, sendo o divórcio, não tem como motivador e exclusivamente a traição. Exatamente. Né? E Niver, outro ponto que eu queria questionar aqui e perguntar para você é no caso da situação financeira. No caso, por exemplo, quanto maior a dependência financeira do parceiro, menores são as chances, digamos assim, de uma traição ou não existe isso? Então, olha só, a gente imagina que a traição não seja um ato consciente, né? Seja um ato, na verdade, que se sobrepõe aí a uma razoabilidade, um lado racional, enfim, da dupla, né? Mas se você considerar que vai haver um prejuízo econômico, talvez a pessoa não se deixe levar por uma emoção. E aí eu vou até te falar uma coisa que é interessante, a gente vem revelando, assim, eu como advogada que trabalho com consenso, né? Como é que a gente evita a infidelidade? Porque a lei diz que as pessoas devem fidelidade recíproca quando se casam, mas não existe uma indenização objetiva se a infidelidade é revelada. Então, a sugestão é a seguinte, vamos fazer um pacto antinupcial, prevendo, inclusive, uma pena em espécie, em dinheiro, para infidelidade revelada. Então, aí você me perguntou, será que a questão patrimonial pode influenciar positivamente, no caso, para que as pessoas não venham a se relacionar com outras pessoas fora do casamento? Pode ser que sim, mas se a gente fizer um pacto prevendo que existe uma pena em dinheiro para o traidor, talvez ele vá pensar duas vezes antes de implementar essa estratégia. Seria uma punição que, por exemplo, poderia ter provas, digamos assim. Essa punição acarretaria se tivessem provas do parceiro. De qualquer maneira, claro, de qualquer maneira, para a gente revelar publicamente essa infidelidade, eu preciso provar. Qual é a diferença entre a gente fazer isso de forma consensual ou através da justiça? Porque às vezes as pessoas revelam a infidelidade, trazendo à tona aquela dor que foi, né, descobrir aí mostrando para um terceiro, que seria um juiz, que decidiria se aquela dor é grande o suficiente para ser passível de uma reparação em dinheiro. Quando a gente coloca isso dentro de um contrato, por exemplo, claro, provando para o parceiro que eu tenho provas da infidelidade, já é uma circunstância que vai dizer para ele, olha, vamos então acionar a cláusula que a gente pactuou nesse contrato pré-nupcial. Ou seja, seria uma união estável de comum acordo, então? Não, porque esse pacto antinupcial eu não faço só para quem vai conviver. Eu faço para qualquer pessoa que queira conviver, seja informal ou formalmente. Eu posso, inclusive, fazer esse pacto no meio da relação.
No meio da relação, Seja... por exemplo, um namoro... Então aí a gente já entra em esferas diferentes. Olha que interessante. Olha que interessante. Ô, Nívia, você vai ter que voltar aqui pra gente falar sobre... Eu volto. Sabe que os contratos de namoro são bem eficientes, muito embora existam advogados que não reconhecem essa força jurídica, que seria a união estável, me corrija se eu estiver errada, que seria a união estável. Então, olha só, eu vou te falar um conceito. Se a união estável, ela é equiparada ao casamento, verdade? Porque hoje, para efeitos legais, a união estável, quando eu convivo publicamente, eu mostro para a sociedade que aquilo é uma relação com o intuito de constituir família, não só filhos, mas constituir uma família, ela é equiparada ao casamento, não é verdade? Então, o namoro não pode ser equiparado à união estável. Logo, um namoro é um namoro. E se conscientemente eu vou lá e digo, vou fazer um contrato para dizer, eu não quero ter união estável, eu não quero constituir família, eu só quero namorar, esse contrato é válido, não é? Aí, lógico, se eu quero ou não colocar uma cláusula para punir a infidelidade, bom, é uma regra que os dois podem definir. Sério? Exato. São duas pessoas capazes de pactuar isso. Se esse contrato for levado para a justiça, para um juiz togado definir, bom, aí a gente já pode ter entendimentos diferentes. Mas, via de regra, se eu tenho capacidade para pactuar e coloco lá uma multa e digo que sim, eu vou honrar com essa multa se eu for infiel, não há motivo nenhum para que justifique o não pagamento dessa indenização. Ou seja, em comum acordo vocês conseguem se resolver, né? Então, e eu levanto a bandeira da conciliação, porque dentro de um processo... Eu também. Eu digo assim, já é tão aviltante a gente saber da infidelidade, não é algo interessante, é algo ruim, é algo que macula aquele relacionamento, né? Ficam pontos de interrogação, inclusive na vida passada desse casal. Porque é uma hipervigilância depois no parceiro, aquele que traiu, enfim, aquele que foi traído, talvez não consiga restituir a confiança que tinha naquele parceiro. Então, eu digo, é muito melhor você resolver essas questões familiares de uma forma mais sigilosa, né? De uma forma consciente, através de um profissional que possa amparar de uma forma mais eficiente e também emocional toda essa dor e resolver, né, de uma forma mais particular e não jogar isso para o judiciário ou para ações que podem revelar para outras pessoas circunstâncias que doem tanto na gente, né? E Nívia, aquela pergunta que eu queria fazer para você. A infidelidade, quando ela acontece uma vez, ela pode acontecer outras vezes também? E reincidência, né? Podíamos pactuar para reincidência também, né? É verdade, não é? né? Eu acho que não tem uma regra. Não tem, né? A gente percebe também por amostragem, pelos casos que eu já presenciei, que para alguns casais a traição, a infidelidade, ela pode ser base de outros pactos que vão nortear aquele relacionamento. Não necessariamente o fim, às vezes as pessoas convivem muito bem, tiveram um trauma, conseguiram resolver esse trauma. Eu acho que tem psicólogos que trabalham exclusivamente com infidelidade conjugal. Tem a doutora Ana Rison, que trabalha especificamente com casais, e aí ela aborda esse tema da infidelidade, que é muito complexo. Ela é especialista em casal, então? Especialista em casal e trabalha com isso, porque a gente acha que a infidelidade é o estopim para o divórcio. E às vezes encaminhando para profissionais que possam amparar, acomodar essa dor e fazer com que as pessoas tentem restituir uma nova base para a relação, que pode ser o divórcio ou não, a gente sai, é como se a gente curasse esse trauma. Então, eu digo, meu trabalho ele é muito voltado para reconhecer que isso é um problema e não achar que isso é algo que acontece e tudo bem. Mostrar para o casal que, às vezes, reparando esse erro ou reparando e acomodando essa dor, há ainda muito caminho pela frente, né? E, lógico, em algumas situações a gente percebe que a traição é reincidência. Tem aquele traidor contumaz, aquele que já trai, já avisa, eu vou trair, e é o outro parceiro tentando modificar o perfil de comportamento, acreditando na sua capacidade de mudar alguém. Não, eu vou assumir esse compromisso e depois sofre com as traições reincidentes. Então, não é uma regra, mas eu te digo, dá para perceber no perfil assim com antecedência se a pessoa, né, tem esse comportamento um pouco mais ousado e vai perpetuar, e aí vai do parceiro decidir se quer enfrentar essa... Sim ou não, né? Se quer enfrentar ou não. E, Nívia, uma outra pergunta. Os jovens, eles são mais propensos também a atrair a confiança aí do parceiro ou da parceira? Não, eu não acho, eu não poderia atribuir a tenra idade
a uma deslealdade com esse pacto da relação. Eu acho, inclusive, que pessoas, talvez com mais vivência, tenham um pouco mais de ousadia, quem sabe, se eu puder dizer. Usar essa palavra. Né? Mais ousadas. São mais ousadas. Como é que fala? Os hormônios estão ali, né, Nívia? Eu acho que não dá para generalizar, sabe? Exato. Se a gente considerar que a relação é um namoro, e o que constitui esse namoro, qual é a base desse namoro, e aí a gente vai dizer, nossa, os jovens, eles realmente não querem se prender, mas é uma relação de namoro, se aquilo não é para eles importante, se eles não constituírem isso como uma base para aquele namoro, bom, posso te dizer que os jovens são mais ousados. Agora não, estamos dentro de uma relação onde a fidelidade é um pacto consolidado entre eles. Talvez os mais vividos tenham um pouco mais de ousadia. E tem aquela outra pergunta, né, que é bem clichê, né, Nívia, que eu vou fazer para você. Quem procura? Acha? Acha mesmo? Sabe por que acha? Oh, meu Deus. Sabe por quê? Então é melhor nem procurar, né? Eu vou te dizer, cutucar, né? Sabe o que eu penso? Eu tomo como uma regra, assim, eu falo isso para os meus clientes, assim. Se você está desconfiado, já é um mau indício. Esse relacionamento vai mal. E se você procurar, você vai achar. Porque às vezes uma mensagem que nem tinha esse teor passa a ter. Exato. E a pessoa fica nessa perseguição de qualquer deslize, qualquer ato, qualquer mensagem, qualquer bom dia, qualquer solzinho, qualquer coração. E aí isso acaba, eu acho que, minando o relacionamento. Se não houve uma traição, possivelmente esse casamento vai terminar por outros motivos, né? Que é a própria desconfiança. Então, quem procura acha alguma coisa. Talvez não a infidelidade. Alguma coisa. Nossa, que papo gostoso, hein, Nívia? É um papo que, assim, é um assunto que é muito sério. Sim. É um assunto que, querendo ou não, é muito sério. Mas, assim, a gente precisa trazer também muito isso à tona, entendeu? E eu vou convidar você para você voltar aqui pra gente falar. Aliás, tem casos super interessantes para analisar. Inclusive, a gente ficou sabendo de um caso dos Estados Unidos em que é uma tendência, isso não acontece aqui, gente, ainda, pelo amor de Deus, mas de ajuizar uma ação de reparação de danos contra o amante ou a amante. Olha que interessante. Danos morais seria? Danos morais. Seria uma pequena causa. Danos morais é uma pequena causa? Não, uma causa substanciosa, inclusive. Existe aí um caso... muito assunto, né? Existe um caso em que houve uma indenização substanciosa para um marido que descobriu a traição. E aí ajuizou uma ação contra o amante da esposa, dizendo que o relacionamento deles era muito saudável e que por conta das investidas ou da alienação ao amor daquele relacionamento, acabou tirando a esposa dele, então ele realmente conseguiu, foi uma aventura jurídica, eu digo, mas conseguiu uma indenização bem, eu digo, bem substanciosa, né, por esse ato que acabou minando o relacionamento do casal. E aí eu chamo a atenção para uma coisa, existem maneiras de um advogado se aventurar, propondo ações que talvez possam ter uma repercussão e um desfecho bom. Mas quando a gente faz isso, a gente assume uma responsabilidade muito grande, né, Débora? Porque vocês como advogados, não é? É a expectativa de alguém que está querendo uma reparação. E nesse caso, ele dizia, não é a reparação em espécie, é a reparação pelo emocional, pelo meu emocional abalado. E aí eu penso, se eu tentar me aventurar juridicamente, dizendo para ti, eu vou conseguir essa reparação. E aí, vamos lá, a justiça, ela tem uma demanda muito grande de processos para julgar. E aí você fica esperando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Talvez eu esteja postergando um novo começo para você, sabe? Então, a advocacia, ela precisa compreender que assumimos uma grande responsabilidade quando a gente promete uma reparação. Exato. Por isso que eu acho muito mais interessante a gente manter esses contornos dentro de uma esfera, né, segura, que não revele isso publicamente e sabendo que naquele momento em que você assinou um acordo, que você concordou com aquilo, aquele é o seu ponto final. Entende? É a melhor forma.
Eu confio genuinamente nisso. Ai, adorei você aqui. Obrigada. Adorei, Ni. Ô, Níver, eu vou convidar você para vir mais vezes, pra gente conversar. Todas as vezes. Poxa, que papo gostoso, né? Gostoso e interessante, não é mesmo? Que bom, eu agradeço e estarei completamente à disposição para dissecar todas essas curiosidades envolvendo a infidelidade conjugal. Exatamente. Muito obrigada, Obrigada. viu, Níver?